Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Pelo que nós estamos lutando no nosso dia a dia, na nossa vida? Pelo que nós nos movimentamos quando falamos que queremos transformar o mundo, que queremos criar contextos onde a pluralidade, a diferença, o diverso possa existir? A gente realmente tem feito esse movimento num lugar que rompe com a lógica colonial de branquitude, de cisgeneridade, etc. Ou nós estamos, de um jeito ou de outro, olhando no espelho de todos esses sistemas com C e olhando esses sistemas, pensando mais um reflexo, vendo o reflexo do próprio sistema e imitando as tecnologias do sistema. Para onde aponta a nossa luta? A gente busca, de fato, uma descolonização ou nós estamos indo no próprio acervo, no próprio vestuário da colonização e pegando informações, conceitos, ferramentas e vestimentas da colonização para fazer de conta no nosso imaginário que nós estamos lutando contra a colonização, quando na verdade pode ser, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, que nós estamos apenas imitando com novas roupas. E quando a gente fala, dessa corrida por quase que uma opressão, eu não estou falando que isso se restringe a um movimento político, isso se restringe a vários movimentos políticos e identitários. E essa corrida pela opressão, ela não é outra coisa senão uma própria tecnologia de opressão. Porque o que acontece ao longo da história, ao longo das populações, e vamos falar um pouco aqui de Brasil, para eu não generalizar o mundo, porque a gente sabe que não é necessariamente sempre assim. Mas o que acontece é que a gente tem classificações, a gente tem categorias humanas. Dentro dessas categorias humanas, nós temos modos de funcionamentos que vão definir estas categorias e essas formas de vida. Essas categorias, elas vão se solidificando, mesmo que no plano abstrato, de uma maneira que, dentro do conjunto social, normas, códigos, aspectos fundamentais e fundantes daquela categoria vão institucionalizando aquela categoria dentro do tecido social, ao redor do tecido social, em cima e embaixo. Ou seja, categorias como, por exemplo, o que é uma pessoa heterossexual, o que não é, o que é uma pessoa cisgênera, o que não é, o que é um homem e o que é uma mulher, o que é um branco, um preto, um indígena, um amarelo, um marrom. Essas classificações vão definindo e se definindo em um processo que seria autocatalítico. Catalítico vem de catalisadores, Na química orgânica, principalmente, mas também na orgânica, a gente tem a ideia de catalisadores, que em geral são enzimas que vão acelerar o processo daquela reação química, ou então que vai fazer um salto de energia para que aquela reação química aconteça. Catalisadores são processos que vão transformar aquela reação e acelerar o processo. Por exemplo, o que eu chamo de um processo autocatalítico? É um processo que, ao passo que ele se transforma e se acelera, esse produto acelera o que vem em sequência. Ou seja, é um processo que se faz ao ser feito, que se produz ao ser produzido. Ou seja, o produto final de uma reação vai ser o que vai catalisar a própria reação e as próximas reações. E dentro de sistemas políticos, identitários, sociais, históricos, isso acontece muito de um sistema retroalimentar o outro. As categorias, quando elas surgem, quando elas são instauradas, instituídas, elas vão se transformando dentro do próprio meio.
Elas vão se configurando a partir de onde elas conseguem entrar, se enraizar, se aprofundar. E esse enraizar-se, esse aprofundar-se, esse adentrar nas situações vai produzir, por sua vez, um novo jeito de estar no mundo que vai transformar aquele cenário. E por mais que pareça muito abstrato isso aqui que eu estou falando, eu vou dar exemplos. Quero começar com a categoria racial. Durante muitos anos, após as teorias racistas e raciais que aconteceram aqui no Brasil, por exemplo, onde se institui que existe uma diferença fundamental entre os seres humanos, que separa um grupo de seres humanos, que é o ser humano ideal, o ser humano branco, cis, heteronormativo, religioso, homem, etc., homem cis. Esse modelo é colocado como universal. As teorias raciais vêm para justificar por que outros povos são inferiores a este modelo universal. Primeiro se constitui um modelo universal. A partir desse modelo universal se constitui aquilo que vem como uma disfunção. E disfunção tem várias aplicações. Não à toa, a sociedade fala de corpos com deficiência. É deficiente em relação a quem? É deficiente não porque o corpo é incompleto e não tem condição de agir. É deficiente porque aquilo que é considerado a norma não inclui o que essa pessoa tem. Então, no fundo, quem é deficiente é a norma e não aquele corpo. Mas é nessa jogada epistemológica de conhecimentos, de palavras, de jeito de ser, que se cria a diversidade, o oposto, o errado, o ruim. Então, na classificação de raça, o branco é o ser completo. O branco é o referencial universal de quê? De tudo. Sexualidade, gênero, classe, pureza, desejo, vontade. O que não é isso é racializado, é colocado nesse campo da raça. Só que a branquitude, nesse lugar colonial, colonizador profundo, vai transformando as categorias que ela mesma conduz e cria, por exemplo, categorias racializadas, que seriam pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas indígenas, marrons, pessoas de diferentes constituições étnico-raciais que são constituídas nessa diferença. Estas pessoas são criadas nesse lugar a partir do negativo. São colocadas como pessoas a partir de uma desigualdade, até porque essas categorias são construções que refletem a desigualdade muito mais do que as diferenças no sistema colonial. Ou seja, ser negro, ser uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena, uma pessoa marrom, uma pessoa de qualquer outra raça e etnia no Brasil, por exemplo, é ser uma pessoa posta potencialmente no lugar de desigualdade. E para pessoas negras e indígenas é ser colocada necessariamente nesse lugar de desigualdade e falta de acesso. Pois bem, quando essas categorias se colocam nesses lugares por uma falta de acesso, por uma desigualdade, por uma conotação e uma denotação socialmente instituída como pejorativa, como má, como ruim, indesejável, não articulada entre si, que não é símbolo de desejo, não é símbolo de ascensão social, não é símbolo de nada. Essas categorias são desenhadas no imaginário coletivo como categorias que representam a falta, representam a má qualidade, representam o sofrimento, a dor, a subjugação, representam os corpos marginais da sociedade. Então é nesse lugar de construção sociológica, epistemológica, e quem não sabe, epistemológica vem de epistemologia, que episteme tem a ver com conhecimento, e logia a prática e o estudo. Então, epistemologia seria o estudo da produção do saber, do conhecimento. E essa questão epistemológica, ou seja, essa questão da ordem da produção do saber e do conhecimento, ela vai instituir, a partir de repetições históricas, repetições práticas, que vai considerar-se um discurso, vai instituir na sociedade o lugar da pessoa negra como o lugar da pessoa que sofre. Não necessariamente, quando se pergunta o que é ser uma pessoa negra no Brasil, os referenciais mais imediatos que surgem são: ser uma pessoa negra no Brasil é sofrer racismo, é sofrer, de modo geral, ter falta de emprego, falta de acesso, falta de afeto, falta de lugar para morar, estar sempre à margem e às periferias das sociedades, estar colocados sempre nos morros, no afastamento, em condições de pobreza. Não é raro que este seja o parâmetro
que a pessoa negra se posiciona quando ela própria vai dizer de si do que é ser uma pessoa negra. Sendo que aí a gente tem uma inversão, né? Se o movimento negro, ou o movimento afrodiaspórico, pega para si esse lugar de reivindicar a raça, que já que foi colocada, né, que é uma coisa que não é biológica, mas é sociológica, já que a raça está aí colocada, a pessoa negra não pode se render aos encantos da branquitude, mas ela pega esse termo, se apropria desse termo e dessa categoria para construir aí uma identidade. Não é contraditório que a gente assuma que essa identidade que nós estamos construindo deva orbitar necessariamente o lugar do sofrimento e o lugar que é nos impedido, nos negado, o lugar da alegria que não existe, da beleza que não tem representação. Não é contraditório que a gente assuma para nós essa categoria, assumindo que para pertencer a essa categoria nós temos que necessariamente sofrer? Eu acho isso muito contraditório. Isso é mais que contraditório, isso é perverso, porque essa é justamente uma prática de branquitude racista, colonialista, colonial, que vai pegar uma população se identificando com a categoria que a branquitude criou e, mais do que isso, se identificando no posicionamento discursivo de ser uma sujeita dentro da categoria que a branquitude criou. O que eu estou dizendo? Acho que já entenderam, né? Que quando a gente pega para nós a identidade de pessoa negra, e essa identidade de pessoa negra, ela é posicionada necessariamente no nível de sofrimento que a pessoa vive, logo, ser mais negra é sofrer mais e ser menos negra é sofrer menos, nós não estamos fazendo nenhuma revolução. Nós não estamos fazendo nenhum giro epistemológico, nenhum giro de conhecimento. Nós estamos reforçando a noção do que é ser uma pessoa negra no Brasil. E por muitos anos, muitas décadas, a constituição da imagem de pessoa negra no Brasil orbitou esse lugar, por dentro e por fora, de que ser negro é sofrer. De que ser uma pessoa negra é sofrer. Não por acaso, e não digo que nós aceitamos, mas talvez nós acostumamos que ver pessoas negras em locais de representação subalternizadas, humilhadas, de chacota, de brincadeira, no lugar do entretenimento, foi algo que por décadas foi quase normalizado, e ainda é para a branquitude algo normalizado porque é o que a branquitude esperava. Então essas chacotas, brincadeiras, por exemplo, com Vera Verão, que tem uma outra conotação, né, que além de ser uma pessoa negra também tem a questão de ser uma pessoa drag, por que não uma pessoa trans, tem esses questionamentos a respeito disso, mas que a gente naturaliza ver uma bicha preta na televisão servindo apenas como entretenimento. A gente naturaliza ver em novelas, filmes, desenhos, a pessoa negra roubando, a pessoa negra matando, sendo presa, sendo morta, sendo colocadas em profissões que não são profissões de relações de poder, onde ela ocupa esse lugar de poder. Então a gente aprende e normaliza que ser negro é isso. Pronto, ser uma pessoa negra é sofrer. Tanto que, dentro do grande debate sobre colorismo, a gente tem essa mesma lógica funcionando. Essa lógica de que quem realmente sofre é a pessoa negra de pele retinta, e as pessoas negras de pele clara ou as pessoas negras de pele muito clara são pessoas quase não negras porque não sofrem. Tanto que quando uma pessoa negra retinta vê uma pessoa branca que não é uma pessoa negra, que não tem a pele escura, fazendo manifestações, falando sobre a questão racial, negra e tudo, algumas pessoas influentes ainda falam, é uma branquinha de turbante. Essa disputa interna entre os movimentos são disputas internas entre a categoria que defende a branquitude. E aí entra as confusões, né? E aí a complexidade, porque está longe de ser um tema e um assunto tranquilo. Uma pessoa negra retinta no Brasil, obviamente, ela guarda muito mais marcas de uma negritude que é mais assimilada ao bizarro, mais assimilada ao que alguns presidentes falaram como o escárnio da população. É muito assimilada mesmo a pessoa negra de pele escura com uma pessoa que nem pertence ao Brasil, que nem está aqui no Brasil, que não é uma pessoa que merecia estar aqui, porque ela tem uma cor muito mais escura, que representa hoje em dia, acho que cerca de 14% a 16% da população brasileira. Mais de 54% da população brasileira se identifica como negra, que compreende a categoria preta e parda. Só que pessoas pretas de pele retinta ainda representam a minoria. E essas pessoas ainda são colocadas nesse lugar
de negligência. Quanto mais escura a cor da pele, mais ela vai ser parada pela polícia, ser ameaçada de morte, ser duvidada nas suas questões e ser colocada à prova integralmente todo o tempo. Isso faz dessa pessoa uma pessoa negra e das outras pessoas pessoas não negras? Não faz. Isso mostra, em vez de definir, isso mostra como opera a lógica social racista no Brasil. A lógica social racista que vai colocar sobre os nossos corpos a marcação da cor e vai querer nos induzir a acreditar que para você ser uma pessoa negra de verdade, você tem que ter a pele escura e que só pessoas negras de pele escura sofrem. Porque o sofrimento máximo é colocado sobre estes corpos. Mas várias pesquisas mostram questão de sofrimento psíquico, sofrimento social, acesso e falta de acesso a espaços políticos, de poder e de sociais de vivência básica para pessoas que não são pessoas negras retintas. As cadeias, né, as penitenciárias, as situações de desigualdade, o índice de morte é altíssimo para outras pessoas que não são negras de pele retinta. Mas, Andreone, o que isso tem a ver com corrida armamentista? Armamentista, eu falei? Eu sempre confundo esse nome, né? Corridas por opressão. É porque, no fundo, também é um armamentismo. No fundo, também, a gente está se armando com ferramentas e armas da própria colonização. E o que eu quero dizer com isso tudo, nesse sentido, é que as pessoas aprenderam que ser negro é sofrer. Então, quem quer tornar-se negro, quer tornar-se a partir do sofrimento, sendo que ser negro não pode ser só isso. Nós não podemos aceitar o que o algoz falou de nós, e falou que nós somos sofrimento e desespero e quebra e sofrimento de dor. Nós não somos isso, nós estamos lutando por uma identidade que se constrói para ser em outro lugar, para ser uma identidade de vida, de vivência, de poder viver mais do que sobreviver. Quando a gente assume a narrativa, aí a gente está assumindo que a branquitude ganhou, venceu. E qual que é o outro ponto que se encaixa com isso? É o ponto também da luta de gênero. É a luta que a gente está falando sobre identidade de gênero. Porque, assim como na visão que eu falei tudo até agora sobre pessoas negras, você pode pegar toda essa minha fala e onde eu falei pessoa negra, coloca trans. E onde eu falei racismo, coloca transfobia. É a mesma lógica. Pode vir de origem diferente, mas é a mesma lógica. E quando é pessoa negra e trans, aí tudo se soma. Nesse sentido, aí eu trago uma outra pauta que também está ganhando seus espaços. Que são as pautas trans. Tem gente aí, travesti branca, pessoas trans branca, dentro do lugar de branquitude, que ainda fala, né? Não, porque não acessa a branquitude por ser uma travesti branca. Acessa sim. Quer dizer que acessa do mesmo jeito? Obviamente que não. Não precisa nem pensar muito para saber que não. Mas acessa. E eu tenho um texto, um episódio aqui, que para não ficar repetitiva, eu vou sugerir que vocês procurem o episódio de número 27 e ele se chama assim, Pessoas Trans Brancas Usufruem da Branquitude. Dá uma olhadinha lá para eu não repetir muita coisa aqui, para a gente poder conversar também, né? Mas pensando nisso, tem pessoas que estão colocando neste lugar e nessa chave a ideia de que pessoas que estão aí falando que são pessoas não cis, que são pessoas não binárias, que são pessoas trans, mas que não fizeram a cirurgia, que não fizeram a harmonização, ou então que não estão em características estéticas que, nessa linguagem das pessoas, enfrentam de fato a cisgeneridade, são pessoas que não sei por que estão fazendo isso. Que são pessoas que, de fato, são pessoas cisgêneras e que deveriam aceitar a sua categoria cisgênera e ficar lá. Até se pergunta qual é o incômodo de estar nessa categoria. Isso é surreal. Isso é dar as mãos pro feminismo radical. Isso é dar as mãos para cisgeneridade, só que se olhar no espelho borrado e sujo e não ver o que está enxergando. Ou então ver num espelho alucinado. Ter uma memória alucinada da realidade e achar que ser uma pessoa trans e uma pessoa não cis é ser uma travesti preta que tá morrendo na rua espancada, que tá morrendo numa mesa de cirurgia que pegou fogo, que foi incendiada. É ser a travesti que tá ali proibida de entrar no banheiro, no shopping. Enfim, pensar que ser uma pessoa trans é ser uma travesti, necessariamente, ou que ser uma travesti é ter de sofrer para validar o seu lugar, é como se existisse uma busca por uma carteirinha de opressão. Eu quero significantes que me dê um lugar de ser uma pessoa trans. Como? Sofrimento.
abuso, assassinato, morte, carências, dor. Como se só isso fizesse da pessoa uma pessoa trans e não retira, obviamente, o fato de que tudo isso acontece. E acontece mais para alguns corpos do que para outros. E não é sobre isso que a gente está falando. Não é negando que essa violência existe, porque a gente sabe. Ela existe, ela é material. A cisgeneridade mata travestis todos os dias. A cisgeneridade mata pessoas trans, transmasculinas, mata pessoas LGBTs que sejam pessoas que não são trans, mas que são LGBTs em outras categorias, como nas orientações sexuais. A cisgeneridade, a heterossexualidade compulsória e normativa mata essas pessoas. E não estamos aqui dizendo que isso não acontece. Agora, quando vem uma pessoa que vem dizer que quem reivindica a não cisgeneridade é uma pessoa cisgênera porque ainda não tem nas marcações do corpo tudo isso, é uma pessoa alucinada. Alucinada na sua própria percepção de transgeneridade. É uma pessoa que não compreendeu as diferenças justamente porque não olhou para elas com o devido cuidado e atenção, porque está deduzindo que todo mundo tem a mesma condição de transicionar. E o que é transicionar? Esses dias perguntaram no meu perfil. Quem tem medo da transição? Vocês. Vocês que estão aí propagando, pregando a noção de que para ser uma pessoa trans você tem que abandonar absolutamente a sua estética e assumir uma outra, porque senão você não vai sofrer o suficiente para reivindicar o espaço que você está pedindo. São pessoas que têm muita visibilidade, pessoas que têm um grande fã-clube que vai concordar com isso, e óbvio que quanto mais próximos dessa crítica que essas pessoas estão fazendo, menos a pessoa tende a racionalizar sobre outros corpos que não estão nesse lugar. Quando a gente vê a história do movimento LGBT, a gente vê, por exemplo, as bichas pretas, as lésbicas caminhoneiras, como chamam, né? Essas pessoas que já tinham a marcação de identidade muito aquém do que a cisgeneridade heteronormativa prega como certo. Que tem estéticas, comportamentos, falas, atitudes, ideias, sexualidades que são muito diferentes do que é posto como norma. Essas pessoas já existem faz tempo, mesmo que elas não atribuam a si o termo trans, elas já estão contra a cisgeneridade. Elas já estão sofrendo a materialidade, que tanto gostam de falar, né? A materialidade do gênero. Elas estão aí nesse lugar. Só que esse conceito de materialidade do gênero também está sendo usado de um modo equivocado e alucinado para querer dizer que para você ser uma pessoa trans, você tem que ter uma materialidade que te transforme numa pessoa trans. E a pergunta é, que medo é esse que vocês têm das pessoas serem contra a cisgeneridade? Esse medo, essa alucinação, na minha perspectiva, parte de um fetiche, que é um fetiche cisgênero. Eu tenho um episódio aqui no meu podcast, que é o que eu falo no Café Filosófico. Quem quiser, é o episódio anterior a esse aqui. Vocês podem ir lá, dar uma olhadinha no que eu falo em relação a desejo. Qual que é o título, né, desse episódio? É o episódio 43, que diz a construção do amor e do desejo nas relações interraciais. Mas não é só nas relações interraciais, é nas relações de gênero também. E eu explico, quem quiser olhar no YouTube, esse mesmo nome dá nome a um vídeo que está no YouTube, no canal do Café Filosófico. Eu explico ali durante 1 hora e depois nos comentários até 2 horas sobre essa ideia do fetiche construindo o nosso corpo. E eu falo da transgeneridade e da raça. Dá uma olhadinha lá para entender o que é isso que eu estou chamando de fetiche cisgênero. Não dá, infelizmente, para abarcar todos os assuntos, né, no episódio, senão vocês mesmos vão reclamar que está muito grande. Mas o fetiche cisgênero, e principalmente o cisnormativo, ele é sintomático de uma sociedade colonizadora e, consequentemente, colonizada em suas práticas, discursos e subjetividades. A repetição alucinada e sistemática, né, de lógicas opressoras e restritivas esse é o grande motor da colonização contemporânea. Isso é um fetiche porque é um fetiche cisgênero que só é capaz de compreender ou desejar o mundo a partir da lógica reducionista, que atua por dicotomias, que coloca aquela condição que é isso ou aquilo. Não existe o e na prática colonial, é isso ou aquilo. Mas, acima de tudo, é um fetiche cisnormativo porque, evidentemente, ele captura pessoas cisgêneras, a gente sabe, mas aí não é a surpresa, embora seja triste dizer, ele também captura pessoas trans. A cis-heteronorma ela é compulsória, e ela é compulsória justamente porque ela atua na repetição
sistemática de discursos dicotômicos, violentos, dominadores. E além disso, eu falo de alucinação, isso é uma memória alucinada que mistura opressão e opressor no mesmo significado. A opressão contra o corpo trans, ela acaba sendo opressora quando esse corpo trans enuncia que o problema de hoje é que pessoas estão se chamando cisgêneras sem ter feito a transição ou sem ser trans de verdade. O que é isso, não é mesmo? E é uma construção subjetiva baseada na disputa por poder. Um poder que emerge da autoridade colonial, né, que ela é material e simbólica, ou simbólica, de categorizar, classificar e delimitar definições do que pode ser o quê, do que é uma pessoa trans, do que é uma transição, do que é o quê. E aí diz, hoje em dia ninguém mais é cis. Gente, qual é o problema de vocês? Quando que verdadeiramente as pessoas foram cis? Primeira pergunta. Essa construção, ela é imposta. Se não é cis, se obriga a ser e estar cis no mundo. E por que as pessoas insistem categoricamente em querer produzir espaços de aprisionamento identitário? Como querer enfrentar, por exemplo, a cisgeneridade usando exatamente as mesmas estratégias, lógicas, ferramentas e os mesmos discursos hétero-cisgênero? Como fazer isso? A quem fere se uma pessoa se desidentifica com a cisgeneridade? Quem perde algo? Quem perde o quê quando alguém se diz não algo, por exemplo, não cis? A gente está buscando por uma luta anti-cis heteronormativa ou a gente está construindo isso? Uma corrida armamentista da opressão. E repito, as tecnologias de gênero agora estão voltadas para o combate da cis heteronorma ou essas tecnologias de gênero, elas estão buscando eliminar quem não tem habilidade, parece isso, né, de se petrificar numa identidade. E assim, gente, enfrentar a cisgeneridade, a monogamia, o racismo, o capacitismo, a transfobia, a misoginia e todas as outras IAs que a gente conhece, todos os outros problemas criados socio-historicamente pela colonização, só vai acontecer quando a gente perder a coragem e as forças de imitar os colonizadores. E é preciso muita coragem para imitar quem quer nos destruir, mas é preciso uma contínua desistência para existir para além das jaulas mofadas e patológicas da colonização. Eu falo assim, né? Desde muito cedo na nossa construção social, a gente aprende o que é homem e o que é mulher, e que isso aí circunscreve o que é ser humano. E é nessa classificação que a gente aprende que existe um jeito específico de ser homem e de mulher, ainda que existam variações permitidas nesse amplo código cis-hétero, e a gente aprende que esses devem desejar seu antagônico, a heterossexualidade compulsória. Algumas pessoas que não se adequam a esse perfil criam uma rota subjetiva, posicionando, sabe, um objeto simbólico, que não é o original do seu desejo, mas que guarda com ele uma relação. Isso é o fetiche. É a realização de um desejo que foi interditado, sistematicamente negado em sua origem, mas que vai encontrar naquele objeto artificial, o desejo heterossexual e cisgênero, a única via possível e conhecida de realizar seu desejo original. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que as pessoas estão nessa lógica de funcionamento onde existe uma forma certa, inclusive, de ser cis e de ser trans. Por que as pessoas têm que se identificar? Eu penso a seguinte coisa. A gente está numa sociedade baseada, instaurada, institucionalizada na cis-heteronorma. Quanto mais pessoas dizerem não à cisgeneridade, melhor é para nossa luta, melhor é para o nosso lugar. Porque a pessoa fala que é não binária, que é trans, que é travesti, mas tem barba. Porque a pessoa fala que é trans masculina, mas tem seios. Porque a pessoa fala que é isso e aquilo, mas se veste com camiseta polo. Qual que é o problema? O que isso machuca vocês? Vocês estão querendo construir um espaço de luta ampliada? Ou vocês estão querendo imitar a colonização e ter um espaço onde vocês possam habitar e chamar de seus, e vocês fazem isso a partir da dor, do sofrimento? Porque aí agora tá todo mundo atacando tal pessoa porque tá falando disso e tal. Não, a gente tá atacando um argumento, que é um argumento pobre, é um argumento falho, é um argumento fraco, um argumento que beira a cisgeneridade. É isso que eu tô atacando, é disso que eu tô falando. É desse lugar de construção, de uma proteção, de uma categoria que não pode ser invadida por outras categorias, que a gente tá falando. Quando as radifems, né, as feministas radicais, que são trans-excludentes, colocam no cenário, colocam na pauta que pessoas que não são mulheres biológicas nesses termos, ou seja, pessoas que se identificam como mulheres, mas que não têm uma vulva, um ovário, seios e companhia, não são mulheres de verdade,
elas estão fazendo um processo que eu tô achando muito parecido, quase a ponto de chamar algumas pessoas de radtrans. Tem as radfem e agora talvez tenha as radtrans, que estão imitando a mesma lógica, a mesma prática, porque uma pessoa travesti não vai perder nada se uma pessoa se desidentificar com a cis-normatividade. Ela não vai perder o seu lugar de travesti, ela vai continuar sendo travesti. Porque se você fizer isso, as pessoas vão começar usando cotas de pessoas trans para entrar na faculdade só porque ela se autodeclara uma pessoa trans. E eu concordo que vocês pensem isso e que realmente esse é um problema grande que a gente tem que enfrentar. Concordo. Mas aí eu pergunto, então o movimento negro tem que parar de colocar cotas para pessoas negras nas universidades, nos trabalhos, nos acessos, porque pessoas brancas estão fazendo isso e fazem isso mesmo? Desde quando se criou as cotas, a gente vê denúncia de pessoas, inclusive loiras, que entram nas cotas falando que são negras porque se autodeclaram. A gente não está negando, não, esse desafio. A gente não está negando esse espaço. Mas se a gente pega essa própria lógica que é de enfrentamento ao sistema, que é construção de cotas trans, e esse lugar de enfrentamento ao sistema volta-se pro próprio sistema, favorecendo ele, no sentido de não vamos mais permitir que pessoas que não fizeram transição, e repito, o que é transição para vocês, que não fizeram transição entrem como uma categoria de trans. A gente vai bloquear toda uma estrutura social, histórica de enfrentamento contra a cisgeneridade, porque pessoas cisgêneras, de fato, estão traindo a categoria. Traindo a categoria como? Porque pessoas cisgêneras, de fato, que nunca se pensaram não cisgêneras, estão se autodeclarando trans para entrar nas vagas de concurso. Estas pessoas não são as pessoas que nós estamos falando. Não são destas pessoas que nós estamos falando, que são as pessoas que se desidentificam com a cisgeneridade, cis-heteronormatividade. Essas pessoas fraudulentas, hipócritas, perversas e oportunistas, elas existem em todas as categorias pensadas de humanidade. A gente vai fazer o quê? Vai bloquear toda uma via de desconstrução de gênero, de desaparelhamento do gênero e da cisnormatividade para evitar que esses acessos sejam contaminados, chamemos assim, por pessoas cisgêneras mesmo. Não sei, não me parece o melhor caminho. Não me parece que o melhor caminho é falar para as pessoas só transicionarem, só se considerarem trans se elas realmente transicionarem. Tem um documentário, inclusive, antigo, com Drauzio Varela, que vai falar da vivência de travestis que nunca puderam fazer transição. Travestis que estão na cadeia e que, para não sofrer os abusos, né, e os estupros que sofreriam, não se colocam na expressão de gênero que elas têm. Não se colocam. Por quê? Fazer isso é se colocar para violências profundas, ou pessoas que estão ali numa condição subalterna, uma condição realmente calamitosa, com família abusiva, que não tem condição de sair daquela família naquele momento, que não tem a menor condição de se pensar enquanto um ser que pode fazer escolhas em relação à sua identidade de gênero. Não é todo mundo que consegue, que tem esse acesso, essa abertura para esse lugar onde a transição ela se dá, digamos que transição seja deixar um lugar e ir para outro, né? Uma estética, por exemplo, que é o que me parece que essas pessoas reivindicam, principalmente. Tem gente que não tem a menor condição de fazer esse movimento, mas nem por isso elas deixam de ser. Pelo contrário, elas estão ali sofrendo. Aí elas vão fazer esse tipo de transição tardiamente. No momento da sua vida, tardiamente não, né? Porque não existe tarde para a gente se identificar com quem nós somos. Não existe tarde para a gente olhar no espelho e falar assim, esse espelho não sou eu, essa imagem não sou eu. Quebrar o espelho da cis-heteronorma. Nunca é tarde, viu? Nunca é tarde para a gente olhar para si e falar, eu não sou um homem, eu não sou uma mulher. Não é tarde para isso, nós temos o nosso tempo. E as dificuldades que acontecem materialmente, psicologicamente, atrasam ou não esse tempo, no sentido de nos impedir de viver isso antes, mas a gente nunca tá tarde na transição, seja lá o que isso significar. Só que aí vem gente com esses discursos, inclusive agora com discurso sobre idade, de olhar para as mais velhas e tudo, e algumas pessoas falando do tipo, porque na minha época, quando eu fiz a transição, com 12 anos, com 10 anos, foi difícil, eu sofri um monte, eu sofri horrores, e agora vem essa galera jovem, faz a transição, não passa por metade do sofrimento que a gente tem, e vem querer falar que são pessoas trans porque fizeram isso, sendo que não tem a metade do desconforto que a gente teve, e não precisa nem fazer tantos movimentos estéticos para que se entenda uma pessoa não binária. Pessoas que estão aí ganhando seguidores e estão falando de não binariedade, mas que você olha é uma pessoa
é assignada como homem ao nascimento, mas que mantém a barba. É uma pessoa assignada como mulher ao nascimento, mas que mantém os seios. E essas pessoas querem ganhar em cima de travestis e pessoas trans de verdade, como dizem aí. E essas pessoas estão aí querendo lucrar. Não, gente, para com essas palhaçadas. Para com esse olhar restritivo, colonial, embranquecido. Minha pergunta é, por que você não colocam? Por que essas pessoas que estão reivindicando essa transição de verdade, ser trans de verdade, por que não colocam nessa pauta a raça? Coloca a pauta na raça. Quem que tá falando isso? São pessoas brancas? São pessoas brancas que estão falando isso, né? Cadê a raça no meio? Nem adianta dizer, né? Não, porque eu me relaciono com uma pessoa negra. Isso não faz de você uma pessoa negra, nem uma pessoa racializada, nem uma pessoa com letramento racial. Não faz. Assim como se relacionar com uma pessoa trans não dá carteirinha de nada pra ninguém. De não transfobia, não dá. A gente tem que entender que as vivências são plurais, mas uma vivência de uma outra pessoa não transforma a nossa vivência numa fluidez social, tá? Não muda a nossa fluidez social somente a vivência de outra pessoa. E aqui eu repito, a impressão que dá é que algumas pessoas estão buscando esse lugar do sofrimento como legitimador da categoria. E fazer isso não é outra coisa senão flertar com o próprio sistema colonial. É um flerte direto com o sistema colonial. Porque aí nessa lógica, pessoas transfemininas não são mulheres, pessoas transmasculinas não são homens, sendo que a gente está reivindicando outro posicionamento de masculinidade, de mulheridade, de vivência de mulheridades e masculinidades, num campo subjetivo de disputa mesmo, de categoria, mas não uma disputa de eliminação. Uma disputa em que, para você ser, você tem que ser de um jeito. Esse lugar da não binaridade, não sei se as pessoas trans todas sabem isso, né? Mas de repente esqueceram. Não binaridade é não estar na cisgeneridade. Então, a travesti também é uma pessoa não binária. Um homem trans também é uma pessoa não binária. Também é, nesse sentido, toda pessoa trans é uma pessoa não binária e toda pessoa não binária é uma pessoa trans. Isso é até simples de entender. Só que, infelizmente, ser uma pessoa trans não impede que a pessoa reproduza a cisgeneridade, a cis-heteronorma. A cis-heteronorma. A cis-heteronormatividade, ela acompanha qualquer corpo e pode entrar em qualquer lugar. Então, nesse sentido, nessa lógica de buscar um sofrimento como legitimador e classificador de uma categoria, a gente corre o risco de estar imitando a norma, a colonização. Tem que racializar o debate. Esses debates não racializados no campo da metáfora são debates vazios, debates oportunistas, debates perigosos. Tem que racializar o debate, tem que colocar localização geográfica no debate, tem que colocar classe no debate, tem que colocar fatores que promovem a desigualdade nesse debate. Não dá para se prender só no achismo, só numa ideia de construção de pertencimento de grupo, porque aí são pessoas que estão alcançando muitas outras pessoas falando desse lugar e deixando invisibilizadas uma categoria gigante de seres, de pessoas. E nada do que eu digo aqui é para dizer que travestis é uma categoria que não deveria existir. Gente, não, tá? Travesti é uma categoria legítima, uma categoria de muita luta, de muita força, de muito enfrentamento social histórico. É uma categoria que, na minha vivência pessoal, é o que me ensina sobre gênero. É uma categoria que me ensina sobre cisgeneridade porque é uma luta tão longa, uma luta tão profunda e de tantos enfrentamentos a custo de muitas vidas, das nossas, anteriores mesmo, de pessoas que estão ali até hoje também fazendo o movimento acontecer e questionando a cisgeneridade, que quando eu vejo pessoas lutando por uma definição do que é ser trans, eu vejo como se estivesse invisibilizando estas pessoas, invisibilizando a vida, a história e o próprio sentido desse grupo que a pessoa às vezes se identifica. Então eu fico olhando, por que a gente tem medo das pessoas serem contra a cisgeneridade? Quanto mais pessoas negarem isso é melhor, e vai demorar para acontecer mudanças, a pressa não vai ajudar. As pessoas vão se desidentificando com a cisgeneridade, vão parando de educar e criar seus filhos nessa lógica de chá revelação, nessa neurose da Damares, né? Nessa coisa que acontece de que tem o rosa e o azul e tá feito. Não, a gente tem que se desidentificar mesmo para romper esse lugar.
para romper essa dinâmica, romper essa estrutura, romper essa normalização do corpo cisgênero como o único. O que incomoda? Quem perde? Quem perde quando uma pessoa se diz não binária? A gente não está fazendo isso para entrar nas vagas, nas cotas. O que acontece é a falta do debate, a falta de implicação no debate, de ampliação do tema, de aprofundamento no tema, faz essas proibitividades se imitarem com lógicas de produção cristã, religiosa, fundamentalista, onde em vez de ter um debate para incluir e abrir a fala, é um debate que baseia-se nas sombras, nas subjetividades proibidas, nos comportamentos negados e proibidos, e essas pessoas que estão aí não vão entender nem do que nós estamos falando. E o oportunismo cisgênero, sim, esse aí vai entrar para ocupar essas vagas, porque a gente não instrumentaliza as pessoas que estão conosco, do nosso lado, somando conosco, para entender o que é a necessidade de que pessoas trans, travestis tenham acesso a espaços e que outras categorias vão transitando dentro dessas outras categorias sem que uma exclua a outra. Os gays, né, eu falo do GGG, que são gay, branco, padrão e com a estética muito cis heteronormativa, esses daí querem dominar o debate LGBT desde a sua história. Tanto que se ofendem profundamente quando a gente fala dessa categoria. E são categorias que, se estiverem caladas na rua, na vida, são categorias que estão aí pregando a cis heteronorma. Mas é por isso que eu vou falar para essas pessoas, então parem de ser gays, vocês não podem ser. Não, tem muitas outras subjetividades gays que são pessoas que estão aí enfrentando dificuldades por serem gays, por assumirem o amor que têm em público, por amarem em público, por viverem. Eu vou falar, parem com essa categoria, porque tem algumas pessoas que estão fazendo uso oportunista. Que uso oportunista é esse também? A gente quer, então, a partir de agora, que todas as pessoas que existem no Brasil saiam do armário neste exato momento e se coloquem aí à frente para serem baleadas, bombardeadas e mortas, só porque a gente quer que todo mundo saia do armário e se assuma? Onde que está o direito ao tempo? Onde que está o direito à reflexão, o direito ao acolhimento, à materialidade da sua própria existência, socialmente falando, no sentido de recursos de comida, de sobrevivência? Onde está? Será que a gente caiu num campo alucinatório e alucinado ao ponto de imaginar, inclusive, que a nossa realidade pessoal, individual, reflete a realidade de todo mundo? Será que eu posso dizer para todo mundo, saiam do armário e viva sua transgeneridade agora, só porque eu estou tendo oportunidades de poder fazer isso? Porque transicionar, igual eu já ouvi pessoas falando, né? É porque transicionar, depois que você já tem colocação no mercado, depois que você já tem um lugar na sociedade, aceitação, depois que você mora só, é fácil. Quero ver transicionar sendo pobre, sendo expulsa de casa e tal. Concordo plenamente que são realidades muito diferentes. Mas aí então a gente está compactuando com o capitalismo e com a produção de subjetividades que coloca justamente na ascensão social a busca por enquadramento cis heteronormativo branco? A gente está dizendo, então, que uma pessoa que chegou num certo lugar social e se desidentifica com a cisgeneridade, ela deve justamente fazer o que o sistema quer, que é colocá-la nesse lugar para sempre? E ela não pode questionar e sair desse lugar? Não é isso, não. Tá faltando leitura inteligente sobre a causa. Tá faltando raciocínio amplo e plural que a nossa comunidade trans sempre coloca isso. Eu sou uma pessoa trans, me identifico enquanto pessoa trans e vivo minha vida enquanto pessoa trans. Eu tenho consciência disso. Agora, só porque por alguns flashes, alguns frames na internet, as pessoas acham que eu não sou uma pessoa trans, e isso define tudo que eu faço todos os dias da minha vida e tudo que eu enfrento? Não é assim. Da mesma forma, tudo que eu vivo, que eu faço e enfrento, não reduz a realidade do mundo à minha. O nome disso é narcisismo, o nome disso é branquitude, o nome disso é colonização. É olhar somente para o seu estado e esse estado definir o que todo mundo é. Colonização. Por mais que sejam pessoas trans, elas reproduzem colonização também. Elas podem reproduzir. Vamos nos atentar a isso, né? Corpos com seios, com pênis, corpos com buceta, corpos com barba, corpos sem barba, corpos com pelos, corpos sem pelos, gordos, magros, com cabelo crescido, com cabelo curto, com a voz grossa, com a voz fina. São corpos que podem ser corpos trans. São corpos que podem se reivindicar corpos trans. Quem é contra isso é cis normativo.
Eu já disse, pessoas LGBTs, pessoas trans podem ser cis-normativas, pessoas não heterossexuais podem ser cis-heteronormativas, porque nós estamos falando de um discurso que invade, que aprisiona que pode aprisionar e invadir toda e qualquer subjetividade. Quem acredita que existe um jeito certo de transicionar, quem acredita que a transgeneridade tem um destino, quem acredita que existem corpos que são trans porque fizeram procedimento A, B e C, estética A, B e C, sofreram A, B e C, e os outros corpos não podem fazer isso, e que ninguém pode, inclusive, não pode nem se desidentificar com a cisgeneridade, porque senão, se faz isso sem passar por uma série de procedimentos, não é considerada pessoa trans de verdade. Quem pensa desse jeito, eu tenho que dizer, é de pensamento cis heteronormativo. E aí eu nem vou dizer, né, que se não coloca raça no meio, se não coloca classe social e outros fatores como neurodivergência, proteção, abrigo, número de filhos, se tem filhos, se tem família, etc. Quem não pensa tudo isso, eita, pensamento colonial aí, viu? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?